Oi, amados, a paz. Mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre tudo o que Ele tem feito, sobre todas as ordenanças que Ele tem nos dado, nesse tempo no qual Ele mesmo escolheu para que nós estivéssemos aqui. Porque nós poderíamos ter nascido em qualquer tempo, mas nós nascemos aqui nesse tempo, nesse século, e nós estamos aqui sendo moldados para aquele momento, para a hora que o Senhor vier. E falar sobre ser moldados é muito interessante, porque a gente entende que nós não vamos acertar sempre, mas que nós vamos tentar errar o menos possível. Nós não somos perfeitos, mas aprendemos com quem é perfeito o que é ser perfeito, o que é andar na perfeição do Senhor. Hoje em dia tem muitas pessoas falando em muitos lugares e glória a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres para poder falar da palavra dele, anunciar a palavra dele, porque exatamente o que nós precisamos para esse momento é isso. Nós precisamos prosseguir em adorar o Senhor, em conhecer o Senhor. Nós precisamos prosseguir na caminhada com Ele. Por muitos anos, eu fugi de estar nas redes sociais falando, mas o Senhor, Ele tem nos convocado para isso. Ele tem nos chamado para isso. Muitas vezes as pessoas falam em milhões, em bilhões. Eu não me importo com isso. Eu não me importo com o que a rede social pode me proporcionar. Hoje, enquanto eu estava nas minhas orações, enquanto orava, eu tive um insight. Ou, o que eu posso dizer, o Espírito Santo de Deus me levou ao entendimento. Nenhum cristão, ouça isso, nenhum cristão precisa das redes sociais para se promover. Nenhum cristão precisa das redes sociais para ganhar dinheiro. Nenhum cristão precisa estar nas redes sociais para alcançar lugares altos. E isso é muito bom a gente ter esse entendimento de que o nome da gente, o nosso nome, quem sopra ele é Cristo. Alguém veio me dizer, Cris, você já está sendo paga? Não, queridos, eu não sou paga pelas redes sociais, eu não recebo um centavo e a minha meta aqui não é essa. A minha meta aqui é poder continuar fazendo o que eu fazia dentro da minha empresa. A minha meta aqui é continuar falando daquele que me chamou. A minha meta aqui na rede social, no YouTube, nas redes sociais, nas outras redes sociais, é poder anunciar o Cristo que um dia me conheceu e me escolheu para Ele. Muito antes que eu pudesse pensar ou imaginar que esse Deus existia, Ele já tinha me escolhido para Ele. E hoje, com a minha visão aberta concernente ao mundo espiritual e às coisas espirituais, eu tenho vindo aqui constantemente anunciar as boas novas. Porque nada na vida é mais importante do que as boas novas do nosso Rei. Nenhuma competição, nenhuma conquista, nenhum lugar alto, nada. Sabe, eu na minha caminhada missionária já conheci muitas pessoas com um padrão de vida muito elevado e no mais alto nível de depressão. Eu já socorri pessoas pelas madrugadas que estavam ouvindo vozes para irem pelas madrugadas rua fora para tirarem as suas vidas.
uma, duas, três, várias vezes, inúmeras vezes. E não eram pessoas que não tinham, não, eram pessoas que tinham uma condição financeira, uma condição aquisitiva muito boa. Então, por que eu comecei esse vídeo hoje falando exatamente isso? Porque algumas pessoas têm me questionado, têm me perguntado qual é o verdadeiro objetivo. E o verdadeiro objetivo, espero responder aqui, é anunciar a boa nova, tá bom? Nós somos trabalhadores, nós trabalhamos, nós quitamos as nossas contas com o nosso salário, né? E todavia, quando uma porta se fecha, Deus ele é fiel e justo para abrir outra porta. Nós aqui não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. E todos os dias o Senhor tem trazido isso ao nosso entendimento. Eu queria compartilhar algo que hoje o Senhor ministrou no meu coração. Eu estava ali resolvendo algumas coisas, fazendo algumas coisas, e eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo falando comigo. Diga ao povo, não tomarás o nome do Senhor em vão. Nós, nesse século, nesse tempo, a gente tem visto muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas fazendo chacota com o evangelho, muitas pessoas brincando de falar em línguas. Nós estamos vendo muitas pessoas zombando do cristianismo e se dizendo que é cristãs também. E ganhando muito dinheiro em cima de uma brincadeira que não é brincadeira. Brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, zombando das línguas de fogo, como se fosse normal, como se fosse natural. Enquanto o Senhor está dizendo para nós, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas estão se fazendo de conta que são deuses. Ah, mas se eu fosse Deus, eu faria assim, assim, assado. Ah, mas o fulano chegou lá no céu, encontrou com Deus e fez isso, isso e isso. E muitas vezes uma multidão de cristãos fazendo chacota e rindo daqueles que fazem chacota com o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito assim, ó. Eu vou ler o 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma de mal. Se nós pararmos para observar o quanto a palavra de Deus é fiel, Deus está separando as pessoas sérias das infâmias. O Senhor ele está dizendo: pregai em todo o tempo, orai sem cessar, anuncie a minha palavra. Enquanto muitas pessoas estão fazendo stand-up da palavra de Deus, enquanto muitas pessoas estão zombando daquilo que é sagrado, porque a palavra do Senhor ela é sagrada. Nós não podemos achar graça naquilo que não tem graça. Nós não podemos confundir o espiritual com o físico e tratar o espiritual como sendo físico, porque não é. O Senhor ele diz que nós devemos estar atentos, nós devemos separar, abstendo-vos de toda forma de mal. Nós precisamos não desprezar as profecias e nós precisamos aprender a julgar todas as coisas. A palavra de Deus ela é firme, ela é vívida, ela é pura, ela é verdadeira. Não há vida fora dessa palavra e nós precisamos entender isso. O Senhor está nos chamando para algo sobrenatural. Nós não podemos enxergar a vida como se ela fosse só aqui, queridos.
A vida não é aqui. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros nessa terra. Aqui não é o nosso lugar de morada celestial eterna. Não, aqui é o nosso lugar de passagem. Sabe, nós precisamos entender que esse tempo é o tempo oportuno no qual Deus nos fez nascer nesse tempo e colocou dentro de nós essa palavra. A palavra de vida, a palavra que cura, a palavra que renova, a palavra que liberta. Nós estamos vendo nas redes sociais a dependência das pessoas nas redes sociais, o quanto as pessoas estão oprimidas e depressivas. Do nosso lado tem pessoas morrendo e as pessoas preferem estar rindo de coisas engraçadas porque elas também estão sofrendo. O Senhor ministrou algo em mim esses dias. Filha, alguém só se sente profundamente entristecido, profundamente vazio, quando não insere dentro de si as minhas palavras. Porque a palavra que brota da Bíblia, sabe, essa Bíblia, essa palavra aqui, ela não é uma simples palavra, não. Todas as vezes que nós abrimos essa palavra e todas as vezes que nós nos debruçamos sobre ela, elas brotam de dentro do livro e elas entram dentro de nós gerando vida. Elas geram vida para os nossos ossos, elas geram vida para a nossa carne, elas geram vida para a nossa mente, para os poros, para a corrente sanguínea, para os glóbulos vermelhos. Elas geram vidas dentro de nós, gerando em nós uma expectativa única. Então, se essa palavra gera vida que nós nem imaginávamos que ela gera, então nós precisamos esmiuçá-la. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que sara as nossas emoções, que sara os nossos traumas, que cura-nos, que nos tira dessa condição que a humanidade está caminhando. Tem uma passagem na Bíblia, não me lembro agora, que diz que no final os comichões nos ouvidos das pessoas ia comer toda a palavra santa, toda a palavra de Deus que entrar nos nossos ouvidos, elas não iam permanecer, porque os comichões não iam permitir com que aquela palavra descesse à tábua dos nossos corações. Eles iam comer a palavra da verdade. E esse tempo, querido, chegou. E nós precisamos estar cientes do tempo no qual nós estamos. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal que ele foi feito em 2022. E não fui eu que fiz. Mas eu só postei porque eu achei pertinente nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos mais em 2022, mas desde 20 anos atrás que a palavra tem sido a mesma. O tempo está passando muito rápido, o tempo está esgotando, os dias estão acabando, o Messias está voltando, o Evangelho precisa ser anunciado. Parem de brincar, cheguem de brincadeira, é hora de despertar. Nós estamos escutando muitas pessoas dizendo: desperta, igreja, desperta, noiva, desperta os teus ouvidos, repreende os comichões dos seus ouvidos. Se você não consegue orar de joelhos, ora deitado. Se você não consegue orar sentado, ora deitado. Se você não consegue se retirar para um lugar da sua casa, um cômodo, um quarto, ore aonde você está. Ore no trabalho, ore no ponto de paragem, no ponto de ônibus, ore dentro do autocarro, dentro do ônibus, ore dirigindo. Ore em silêncio, ore com as suas lágrimas. Se você disser a Deus: Senhor, eu não tenho forças,
Eu fico 24 horas na internet, ou às vezes eu tô 8, 3, 5 horas na internet vendo vídeos engraçados, vídeo de comédia, para ver se a tristeza sai de dentro de mim. Querido, eu tenho uma péssima notícia para você. A sua tristeza, a dor que você está sentindo, ela não vai passar com vídeos engraçados. Não vai passar com o stand-up cristão. Não vai passar com stand-up mundano. Não vai passar com piadas e comédias. Não, a sua tristeza, a sua dor, os seus traumas, os seus medos, a sua ansiedade vai passar quando você se debruçar sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus. A sua crise de ansiedade, os traumas, os medos, os anseios, tudo isso vai passar quando você se debruçar na palavra. Se faltar forças para orar, se faltar forças para interceder, leia a palavra de Deus e o Senhor vai ajudar você. Não tome o nome do Senhor em vão. Eu estava aqui em minha casa orando ao Senhor ontem. Enquanto eu orava, eu tive algo, eu pensei em algo muito tremendo. Eu parei para ver o tempo. Eu abri a janela e eu olhei para o céu. E eu vi o sol, ele estava escondido entre as nuvens. E aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que diz que o rosto do nosso Senhor é como o sol no meio-dia. A gente não pode olhar diretamente para ele, porque os nossos olhos não suportariam a glória. E eu olhando para aquelas nuvens passando por baixo do sol, eu pude ver a bolinha do sol. E daqui olhando e observando aquela bolinha, eu pensei, meu Deus, é uma bolinha, é um círculo. Mas é tão maior do que a Terra, é tão grande, é tão imenso, sabe? Eu sou tão minúscula, eu sou tão pequena. E de repente veio todas as nuvens carregadas e as nuvens escuras e começou a tampar o sol e fechou o tempo completamente. E eu pude ali naqueles minutos observar toda aquela passagem de nuvem. O céu estava azul, o sol estava lá e de repente aquele tanto de nuvem foi chegando. Eu achei que eu estava ali há alguns 20 minutinhos com Deus, observando a glória de Deus através do céu. Quando, de repente, eu falei, meu Deus, que glorioso. Nós andamos correndo tanto, nós corremos tanto. Nós levantamos de manhã correndo. Nós deitamos à noite correndo. A nossa vida é uma correria, a gente corre o tempo todo. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da casa, nós temos que cuidar dos afazeres. Quem tem criança tem que cuidar das crianças. Nós temos que cuidar dos maridos, cuidar das nossas obrigações externas, resolver problemas fora e dentro de casa. Então a nossa vida é só correria, é só correr. Nós corremos o tempo todo. E nesse ato de correr, acontece uma coisa, que enquanto nós estamos correndo, o céu está lá manifestando a glória de Deus. A terra está manifestando a glória de Deus. E todo o esplendor da glória de Deus está tocando, está beijando a terra. E nós não somos capazes mais de olhar para as coisas da criação divina e entender a glória de Deus. Eu creio que por isso Davi era tão amado e era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha tempo. E ele, não é porque ele era um rei, porque ele era um rei que ia para a guerra. Ele ia para frente das batalhas, ele lutava as guerras. Então ele não era um homem que tinha tempo. Não, mas ele achava tempo para poder adorar a beleza de Deus,
para poder adorar a santidade do Senhor, para poder adorar a glória de Deus, para poder manifestar o seu tempo de adoração ao Senhor. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando eu chamei o nome de Deus, eu pude ter um entendimento. Quando a palavra de Deus diz: não chamais, não falais o nome do Senhor teu Deus em vão, o Senhor está dizendo, está escrito aqui em Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na hora que eu falei, meu Deus do céu, gente, irmãos, eu queria que vocês entendessem o sentimento que eu tive. Naquele momento, eu vi como se Deus olhasse para mim, sabe? Mas eu não tinha nada para falar para Deus, a não ser manifestar para Ele o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo, o que eu estava percebendo, a grandeza, a glória, o poder. E eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para pedir, eu só quero dizer ao Senhor, glória a Deus, porque o Senhor criou todas as coisas. E o Senhor, no 6º dia, fez o homem. E no 7º dia já era dia do homem descansar. O Senhor nos fez no 6º e no 7º dia. No primeiro dia da nossa existência, já era dia do descanso. Ou seja, já era dia da adoração. Queridos, o Senhor está dizendo para nós, adore a Deus. Adore a Deus em primeiro lugar. Adore a Deus a tempo e a fora de tempo. Chame Deus para ser a sua primazia, para ser o primeiro lugar. Se você fizer uma faculdade, se você casar com um marido maravilhoso, com uma mulher maravilhosa, se você fazer a obra de Deus da melhor forma possível, mas se você procrastinar os seus momentos de adoração, você não está fazendo nada. A Bíblia diz que todo aquele que pensa que faz muito, nada fez. A Bíblia diz que aquele que diz que é bom, não é bom, porque bom verdadeiramente é Deus. Então escuta isso, você nunca vai surpreender a Deus, eu nunca vou conseguir surpreender a Deus, nós não vamos surpreendê-lo. A única coisa que nós precisamos fazer é adorá-lo, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com toda a compreensão, com toda a inteligência, adorá-lo. Tire algum momento, enquanto você estiver indo para o seu trabalho, se você não estiver conduzindo, se você estiver como passageiro, se você estiver no autocarro, olhe para o céu. Peça ao Senhor, Deus, que a terra fale comigo hoje, porque ontem os céus falou comigo. E naquele momento eu pude entender, quando eu disse, oh meu Deus, e eu tive a sensação de que Deus olhou para mim, eu pude ter uma compreensão clara desse versículo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque quando nós chamamos o nome de Deus, imediatamente Ele olha para nós, queridos. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele quer fazer você e eu pensarmos que Deus não ouve a nossa tristeza, que Ele não vê a nossa dor, que Ele não conhece o nosso pranto. Ele quer fazer a gente pensar que nós é que resolvemos tudo, que tudo depende da força dos nossos braços, mas não. Ele quer fazer a gente pensar que Deus não se importa. Mas Deus se importa tanto que Ele deu o seu único filho por amor de mim e de você. Ele se importa tanto que Ele está nos orientando a não chamá-lo em vão, a não chamá-lo numa zombaria, a não chamá-lo numa brincadeira, a não chamar o nome dele zombando ou brincando, ou sendo sagaz como o nosso inimigo é. Mas nós precisamos entender isso. Deus ama você. Deus me ama.
E Ele se importa com o que nós estamos pensando. Ele se importa com a nossa verdadeira adoração. Ele se importa com o quanto nós somos dele. E Ele quer que a gente seja totalmente dele. Aqui em Êxodo 20, no versículo 1, ele diz assim, no versículo 2, desculpem. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor está dizendo que Ele nos tirou da casa da servidão. Ele nos tirou do Egito. Ele tirou, a argola do nosso nariz. Porque outrora nós éramos tratados como escravos pelo Egito, pelo mundo. Mas o Senhor nos resgatou. Ele nos chamou para Ele. Ele nos chamou para a morada dEle. E a única coisa que Ele está dizendo para mim e para você nesse dia é busca, adore ao Senhor em primeiro lugar, sirva a Deus em primeiro lugar, e todo o resto, todo o mais é meras coisas, é nada, viu? Essa passagem o Senhor me deu e disse que era para eu vir aqui compartilhar com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar você e que você venha se despertar. Desperta, porque você não sabe qual o número de dias que você andará na face da terra. Isso só pertence ao Senhor, mas que todos os dias da sua vida seja vivido vividamente, fortemente, na presença do nosso Deus. E você vai descobrir o que é ser amado, viver sem ansiedade, viver sem depressão, viver sem angústia, viver sem medos e viver pela fé. É impossível um homem e uma mulher que adore a Deus, em primeiro lugar, viver com esses sentimentos, viver com a angústia no peito, viver com a dor no peito, viver ansioso, viver angustiado. É impossível. É impossível. Mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar, Deus, Ele vai mudar a sua história. E você vai começar a viver o sobrenatural. E o sobrenatural não tem nada a ver com o natural. Jacó, ele viu os céus abertos. E ele via uma escada. E ele via os anjos subindo e descendo. E a minha oração é que nós possamos ter esse mesmo acesso. E eu tenho certeza absoluta, que como esse ar que nós estamos respirando aqui agora, Deus, Ele quer o mesmo de você. Ele quer que você seja como os nossos antepassados. Que o céu esteja aberto sobre a sua cabeça. Que o céu esteja aberto sobre a nossa cabeça. E que nós possamos ver os céus abertos. E que nós possamos ver os anjos subindo e descendo. E que nós possamos ter autoridade aqui, nessa palavra. E que as palavras deste livro possa fluir daqui de dentro e brotar dentro do mais íntimo do nosso ser. Coma dessa palavra, coma desse pão da vida e você viverá. Deus te abençoe e te guarda.